Capítulo 481, O desespero de Mukingi. Tradução, do Coran Revisão, Pedroso. Rong rong rong. Fogo e trovão constantemente batiam na barreira protetora. No entanto, a brilhante cortina de luz estava inteiramente impassível. Sem mencionar que não estava perto de quebrar, mas a luz que ela emitia nem sequer tinha diminuído um pouco. Neste mundo em colapso, onde o poder da verdadeira essência era suprimido pelas leis que o governavam, o poder de fogo de Mushu e o poder de trovão de Lei Jingtian eram extremamente limitados. Ao atacarem a barreira de luz defensiva, simplesmente não houve efeito. Após um quarto de hora passar, eles ainda não fizeram nenhum progresso. Mukingshu perdeu o fôlego, ofegante. Você? Venha e ajude a atacar. Mukingshu apontou para Mukingie e ordenou. Depois que Lin Ming e Muqianil partiram, Mukingie e o resto simplesmente não eram pareus para Lei Jingtian. Rapidamente, todos ficaram paralisados pelo cultivo de Lei Jingtian e trancados em uma gaiola de relâmpagos. Neste momento, o Dantian de Mukingie foi selado por uma marca de trovão, ela não conseguia revolver sua verdadeira essência. Quando Mukingie ouviu o comando tão estúpido de Mukingshu, ela olhou para ele como se fosse um idiota. Ela zombou e disse, você é estúpido. Você acha que eu o ajudaria a superar a barreira defensiva? Essas são as palavras de um idiota. Continue sonhando. Se você quer me matar, então me mate. Matar? Mukingshu riu, eu sei que você não tem medo de morrer, mas também não estou planejando matá-la. Sua experiência de vida ainda pode ser útil no futuro. Mas, se você não ajudar a atacar, então, hehe. Quando Mukingshu falou, seus olhos se voltaram para Mubingyun e ele lambeu os seus lábios. Que jovem mulher bonita, você parece inteiramente como sua grande irmã. Mesmo que eu não possa tê-la, levar você pode me acalmar um pouco. A expressão de Mubingyun mudou instantaneamente e uma intenção assassina arrepiante passou por seus olhos. Ao lado de Mubingyun, os outros discípulos inferiores ficaram cheios de indignação ao ouvir Mukingshu dizer isso. Você é uma besta. Mukingie estava com raiva do ponto de cuspir sangue. Mukingshu realmente ousava enfrentar tantos discípulos e dizer uma coisa tão escandalosa quanto violar uma santa. Kingshu, não bagunce as coisas agora. Primeiro mate Lin Ming e depois fale. Não só isso, mas se voltarmos para a Ilha da Divina Fênix no futuro, você deve se controlar e não ultrapassar os limites. Mu Yanzu franziu a testa e enviou uma transmissão de som de verdadeira essência para Mukingshu. Se fosse Muqianil, então era diferente. No passado, ele tentou apressar o envolvimento de Mukingshu com Muqianil porque a sua linhagem do pássaro vermilhão era útil para seu neto. Mas agora, seu desejo em relação a Mubingyun era puramente por sua própria luxúria. A linhagem do Luan Azul era inútil para Mukingshu. No entanto, Mukingshu ignorou Mu Yanzu e avidamente olhou para Mubingyun. Seus olhos transpareciam indecência e eram preenchidos com uma violenta opressão. Ao olhar para Mubingyun, seu coração se agitou. Mubingyun era fria como uma nuvem congelada, mas ainda era uma beldade de outro mundo. Enquanto pensava nisso mais e mais, mesmo que ele não tivesse Muqianil, ainda seria uma coisa extremamente agradável poder violentar Mubingyun, que parecia exatamente com Muqianil. A expressão de Mubingyun ficou fria. Sua mão direita se virou, revelando uma adaga brilhante. Você quer se suicidar? Você pode tentar, mas com sua verdadeira essência selada, teremos que ver quem de nós é mais rápido. Mukingshu sorriu enquanto ele avançava. Era verdade que, em uma situação em que sua verdadeira essência estava selada, Mukingshu era absolutamente mais rápido que Mubingyun se ela tentasse se matar. Não só isso, mas uma ferida com a adaga não a mataria imediatamente. Ele também poderia curá-la com remédios. Mukingshu, você é ainda pior do que um animal. Mukingie insultou Mukingshu e então lançou um tapa em seu rosto.
No entanto, Mu Qingshu facilmente esquivou a palma da mão e devolveu, socando em direção ao estômago de Mu Qingyi. Mu Qingyi deu uma tosse lamentável e caiu para trás. Você está apenas procurando a morte. Mu Qingshu resmungou friamente, olhando-a com desdém enquanto ele avançava novamente. Os discípulos de nível inferior foram todos obrigados a recuar por Mu Qingshu. Ao ver o pânico nos olhos desses discípulos de nível inferior, bem como a reação de Mu Bingyun, ele sentiu a agradável sensação de vingança, como se estivesse extinguindo toda a indignação que sofreu no ano passado. Mu Bingyun segurou sua adaga, a intenção assassina se tornando cada vez mais rica enquanto olhava para Mu Qingshu. Mas, Mu Qingshu parecia completamente indiferente. Ele continuou caminhando em direção a Mu Bingyun e disse: uma rosa realmente tem espinhos. Eu realmente amo seus olhos. Mesmo que sua verdadeira essência tenha sido completamente selada, seus olhos transparecem uma intenção assassina. Que assustador! Hehehe. Se você tem que culpar alguém, então culpe Lin Ming. Ele foi o único que nos forçou até este ponto, fazendo-nos recorrer a este plano. Se ele não tivesse enviado Mu Qianyu, então meus planos não teriam sido interrompidos e eu não começaria a pensar em você. Ah, Lin Ming é realmente cruel por deixá-la aqui, caso contrário, ele teria ajudado você a escapar, hehe. Quando Mu Qingshu falou, ele já tinha chegado a apenas algumas dúzias de passos de Mu Bingyun. Mas neste momento, os olhos de Mu Qingyi brilharam com uma dor agonizante. Ela disse miseravelmente: pare. Eu prometo que vou ajudá-lo. O quê? Eu o ajudarei a atacar a formação da matriz em conjunto, então pare. Mu Qingyi mordeu os lábios. Para ela, Mu Bingyun não era diferente da sua neta. Ela não podia apenas olhar enquanto Mu Bingyun estava sendo atacada. Qingshu, volte e pare de bagunçar, temos que considerar o plano principal e matar Lin Ming. Caso contrário, não há como sobrevivermos. Mu Xiu naturalmente tomou a questão de matar Lin Ming como sua principal prioridade. Caso contrário, eles não poderiam se libertar do contrato da marca de sangue e sua linhagem e cultivo desapareceria dentro de meio ano. Se ele tivesse a ajuda de Mu Qingyi, romper essa barreira seria muito mais rápido. Maldito idiota, ele está realmente arruinando meus momentos divertidos. Mu Qingshu amaldiçoou em seu coração. Ele não ousava desobedecer as ordens de Mu Xiu. Lei Jingtian avançou e envolveu uma corda de raios em torno de Mu Bingyun, selando completamente seus movimentos. Ele não queria que ela se matasse de alguma forma. Então, ele desfez o selo de cultivo que colocou em Mu Qingyi. Mu Qingyi apertou os dentes e juntou-se a eles para quebrar a barreira defensiva. Quanto ao que Mu Qingshu faria a Mu Bingyun depois que a barreira fosse quebrada e Lin Ming fosse morto, ela não ousou imaginar as possibilidades. Ela não tinha escolha, ela simplesmente não podia assistir enquanto Mu Bingyun estava sendo atacada assim. A única esperança de serem resgatados era se conseguisse arrastar isso. Velha inútil, aconselho você a não tentar nenhum truque. Será claro para este velho quanto de sua força você está usando. Lei Jingtian resmungou friamente. Mu Qingyi sentiu como uma faca tivesse sido cravada em seu coração. Neste momento, ela não tinha escolha senão ir com todos os seus esforços e rezar para que a barreira de formação de matriz fosse forte o suficiente para que um artista marcial adicional no nível inicial do reino núcleo rotativo não fosse suficiente para destruí-la. Lin Ming, me perdoe. Desta vez eu tenho que ser egoísta. Assim que Mu Xiu, Lei Jingtian e o resto deles atacaram insanamente a matriz assassina ilusória, Lin Ming estava na realidade calmamente de pé dentro da matriz, seu coração calmo como um lago cristalino. Em frente a Lin Ming, uma enorme sombra apareceu, estremecendo como a névoa da chuva. Ela lentamente ficou sólida até formar um demônio gigante de 10 pés de altura. Ele segurava um grande machado na mão e seu corpo estava envolto por grossas correntes. Seu cultivo estava no nível inicial do reino núcleo rotativo.
No passado, essa matriz assassina e ilusória era onde os discípulos do Palácio Imperial do Deus Demônio viriam praticar. Era semelhante à matriz de 10.000 assassinatos do Vale dos Sete Mistérios, onde tudo que aparecia dentro eram fantasmas. Embora fosse semelhante a uma luta real, não morreria. Uma vez que alguém experimentasse a ilusão de ser morto, seria expulso da matriz assassina e ilusória. Em seu estado atual, Lin Ming poderia facilmente derrotar esse demônio gigante do nível inicial do reino núcleo rotativo. Mas, depois que o demônio gigante fosse morto, um inimigo mais forte apareceria. Lin Ming poderia derrotar 4 ou 5 inimigos seguidos no máximo antes de ser enviado para fora da formação de matriz protetora. Quando isso acontecesse, as consequências poderiam ser imaginadas. Lin Ming fechou os olhos concentrado, removendo todas as distrações e ilusões. Ele seguiu cuidadosamente as lembranças de como romper a formação da matriz e gradualmente, passo a passo, avançou. Seu objetivo aqui não era praticar matando inimigos. Em vez disso, seu objetivo era romper a matriz assassina e ilusória para alcançar a matriz de transmissão nas proximidades. Esta matriz de transmissão conseguiu chegar ao centro desse mundo em colapso. Mas, a partir da matriz de transmissão no centro, pode-se ir a cada recanto deste mundo em colapso, poderia ir até o Palácio Imperial do Deus Demônio. Apenas um quarto de hora atrás, Lin Ming estava aqui e pensou em usar a matriz de transmissão para dirigir-se ao Palácio Imperial do Deus Demônio. Ele hesitou e finalmente decidiu desistir. Afinal, era muito difícil pensar em competir pela raiz do Nirvana do dragão contra um grupo de mestres anciãos da Reino Destruição da Vida. Mas ele não pensou que, nesse curto período de tempo, ele seria forçado a assumir essa posição. Parecia que o Palácio Imperial do Deus Demônio se tornara o único caminho de Lin Ming fora dessa loucura. Roar! A ilusão do demônio gigante uivou, levantou seu grande machado e correu para Lin Ming. Mas Lin Ming apenas recuou um passo e deu 3 passos para a esquerda. De repente, o cenário ao redor mudou e a ilusão do demônio gigante de repente desapareceu. Passo a passo, Lin Ming se direcionou à matriz de transmissão. A imagem desvanecida de Mu Qianyu ecoou em sua mente junto com o sorriso obscuro e desagradável de Mu Qingchu. O humor de Lin Ming estava realmente calmo após tudo isso, esta era apenas a calma forçada em seu sangue. Era uma intenção assassina reprimida e silenciosa em seu coração que estava esperando para entrar em erupção. A matriz de transmissão estava aqui. O salão da matriz assassina e ilusória dos discípulos era um edifício importante para o Palácio Imperial do Deus Demônio. Naturalmente, ele seria conectado por meio de transmissão para o salão central, a fim de facilitar a comunicação entre os discípulos do Palácio Imperial do Deus Demônio. Caso contrário, dentro do mundo do Palácio Imperial do Deus Demônio que se arrastava por milhares de milhas e também tinha leis que limitavam o voo, seria extremamente inconveniente se comunicar. Lin Ming colocou 2 pedras de verdadeira essência de grau médio na matriz de transmissão e iniciou-a de acordo com os métodos que estavam em sua memória. Uma leve luz branca cobriu Lin Ming. Ele sentiu o espaço torcendo em torno dele, seu entorno ficando borrado. Na zona central deste mundo em colapso, um altar de 100 pés de largura estava flutuando, suspenso no ar. Este altar de pedra tinha todos os tipos de símbolos e runas gravados nele. Estes eram todos para formar uma matriz antiga. Em torno deste grande altar de pedra, 10 altares de pedra menores flutuavam. Todos esses altares de pedra estavam envoltos em uma camada de luz branca pálida e exalavam um sentimento sereno e misterioso. No momento seguinte, uma luz fraca brilhou no topo do altar de pedra. A figura de um jovem ensanguentado apareceu no altar de pedra, este jovem era Lin Ming. Esta única transmissão tinha atravessando centenas de quilômetros. Lin Ming usou a alabarda sanguinária da grande desolação como suporte para se levantar e depois quase caiu novamente quando uma tontura passou por ele. Ele estava atualmente em um estado muito lamentável.
Ele pegou o seu anel espacial e tirou a segunda pílula de reversão do Yang que Mu Fengtian lhe entregou, engoliu-a e depois sentou-se em meditação. Ele não se preocupou com o fato de Mu Xiu encontrá-lo através dessa matriz de transmissão. Para este tipo de matriz de transmissão, era impossível de ser ativada a menos que alguém entendesse os princípios por trás dela. Assim que Lin Ming escapou da matriz assassina ilusória, um plano louco já havia se formado em sua mente.